A paz do Senhor Jesus, a todos os nossos queridos amados irmãos e amigos da Palavra da Salvação, com o nosso querido irmão Wellington Costa, aqui vosso conservo Fábio Andrelino, passando aqui mais uma vez também para poder deixar para vocês uma breve meditação da Palavra de Deus, mas antes disso, quero já a todos saudar com essa doce e maravilhosa paz que vem de Jesus Cristo, a única e verdadeira paz. Ele mesmo disse: eu não vos dou a paz como o mundo a dá, mas a paz que o Senhor nos dá é uma paz que excede todo o entendimento. Então eu quero já todos abraçá-los nesta primeira mensagem do ano de 2025, que tem sido extremamente desafiador. Como vocês podem ver, eu estou aqui no meu quarto, diretamente do meu quarto, na minha casa, por ser um lugar mais, vamos dizer, com menos barulho, para que a gente possa ter o máximo proveito aqui desta passagem, que vai ser lida agora, e desta breve reflexão que eu quero trazer para cada um de vocês. Nos diz aqui em Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23, um versículo que é muito conhecido de toda a cristandade, que nos diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mais uma vez, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amados, um versículo pequeno, um versículo, apesar de ser pequeno, que é simples, não simplório. E não se engane, que nem tudo aquilo que é simples é fácil, porque muitos se enganam porque pensam que algo é simples seja fácil. Existe a facilidade e a dificuldade, e existe a simplicidade e a profundidade da simplicidade. E é sobre isso que esse versículo tão pequeno trata, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Cada um de nós entende, mas o que nós, como Igreja do Senhor, precisamos entender é que todos nós somos pecadores por natureza. Todos nós pecamos, todos nós falhamos e todos nós estamos, pela lei, destituídos da glória de Deus. Fomos afastados, fomos colocados para longe da glória de Deus. É isso que o versículo quer dizer. E há outros textos de referência que diz que não há homem bom sobre a terra que faça o bem e não peque. Então, todos, por mais que tenham bondade em seu coração, não são só as pessoas más que pecam, mas inclusive também as boas pessoas também pecam. Quantos de nós, querendo fazer e acertar, nós não erramos? Que dirá também o próprio apóstolo Paulo, que escreveu esse texto, quando ele mesmo diz: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço, esse eu cometo, esse eu executo. Então, por vezes na nossa vida, nós não entendemos que nós somos pecadores de fato. Nós carecemos da glória de Deus. Não há homem que faça o bem sobre a terra e não peque. Para que vocês possam entender o que eu estou dizendo, eu vou contar aqui uma breve história, não somente história, mas está aqui exarado, escrito no Evangelho de João, capítulo de número 21, a partir do versículo 15, sobre a restauração de Pedro. Quantos não conhecem essa maravilhosa e preciosa história que nos traz ricas e maravilhosas lições? Essa história de Pedro vai nos contar, a partir do versículo 15, que nos diz assim: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro aqui estava experimentando do Senhor uma restauração. Sim, aqui esse texto
vai nos dizer que o próprio apóstolo Pedro, o grande apóstolo Pedro, havia pecado. Sim, ele mesmo, que por muitas vezes também foi vacilante no seu ministério, e outras vezes porque ele também era mais explosivo, ele tinha um sangue mais quente, vamos assim dizer, e uma personalidade de liderança, e por vezes esses que estão com esta personalidade de liderança, eles vão pecar às vezes muito mais do que outros que têm outras personalidades não tão reativas. Mas o que eu quero dizer é que Pedro sofreu a restauração do seu pecado. Pedro havia pecado porque ele havia negado ao Senhor em praça pública. Ele havia dito que ele não conhecia o Senhor e foi chorar amargamente ali por aquilo que ele havia padecido, por negar o Cristo que durante 3 anos e meio esteve com eles ali, aprendendo dele, aprendendo do Senhor, e mesmo assim ele chegou a esse momento em que ele negou o próprio Senhor, que ele por tanto tempo seguia e por tantas vezes foi ali admoestado e ensinado. O que eu acho lindo nessa passagem é a forma e a maneira como o Senhor Jesus trata Pedro para que ele pudesse ser restaurado, para que aquilo que ele havia sido destituído porque havia pecado, havia negado ao Senhor e estava agora se sentindo envergonhado, ele, a partir daquele momento em diante, diz a palavra de Deus que Jesus vai ser condenado, e a partir dali Pedro não o vê mais. Até o dia da crucificação, Pedro não está lá. O único que ficou ali para ver a crucificação foi João, diz as Escrituras. Todos os outros discípulos ficaram dispersos, eles fugiram daquele local, e o único que ficou ali para ver toda a execução foi João. Então, se você for ver, por 3 vezes ele nega ao Senhor, e ali o galo canta, né? Ali hoje a gente sabe o que é que significa esse galo, não é o galo animal, né? Isso aí depois os irmãos pesquisam, porque eu não quero esticar demais essa mensagem. E se os irmãos forem ver, por 3 vezes também Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E o que eu acho lindo, maravilhoso nesta passagem é a forma como o Senhor se dirige a ele. Não é de uma forma agressiva, não é de uma forma meio que dizendo: Ei, Pedro, tu me amas? Isso faz toda a diferença, você vai perceber. A forma como Jesus fala não é como alguém talvez hoje poderia fazer para restaurar alguém. Porque a tonalidade ou a forma como você coloca aqui a sua voz, e da forma que eu imagino como Jesus colocou, é totalmente diferente. Ele, por 3 vezes, perguntou a Pedro. E aqui eu faço uma pequena pausa para poder te dizer e para poder te dar aqui uma pequena dica. Você quer que as suas exortações surtam efeito? Eu vou te dar uma breve dica. Existe uma exortação chamada exortação sanduíche. E o que é isso, irmão Fábio? Exortação sanduíche é quando você pensa num sanduíche, você pensa pão, carne e um pão no meio, não é isso? Pois é, a exortação é a carne e os 2 pães é ali a entrada e a saída, ou seja, você vai entrar de uma forma, você vai servir a exortação e você vai no final também colocar a outra parte do pão para que ela possa ser servida. Então, se você imaginar na exortação como um sanduíche, o que é que você vai fazer? Vou dar um exemplo. Você chega diante de alguém e você diz: meu irmão, você é uma bênção, você tem muito para poder crescer, há muito talento em você. Mas, porém, entretanto, aí você serve a carne, a exortação que você quer exortar. E aí, no final de você ter exortado, você vai e coloca a segunda parte do pão, que seria também um novo elogio, e colocar: fazendo assim, presta atenção, fazendo assim, com certeza seu ministério ainda vai ser muito mais próspero, você vai conseguir alcançar ainda muito mais metas e soluções para outras pessoas. Você vai ser uma bênção de você colocar a planta dos seus pés. Porque, por vezes,
não é o que você fala que está errado, é como você fala, é como você se dirige às pessoas. Quem sabe às vezes você está coberta de razão, mas essa não é a questão. Você quer que a sua exortação surta efeito? Tenho certeza que desta forma você vai ter mais probabilidade de, quando você exortar alguém, seja marido, filho, esposa ou alguém que você ama, surtir efeito. Então a forma como eu imagino que Jesus chegou ali para Pedro, que ele chegou e disse a Pedro, totalmente, quem sabe, diferente de como nós agiríamos hoje. Ele, quem sabe, perguntou a primeira vez: Pedro, tu me ama? E quem sabe Pedro ali baixa até a sua cabeça. A forma como eu imagino que Jesus deva ter vindo até Pedro, que havia pecado e estava destituído da sua glória até aquele exato momento e instante, na terceira vez que ele fala com Pedro: Pedro, tu me amas? Isso aqui é grifo meu que eu vou dizer. Quem sabe ele tenha pedido: Pedro, olha para mim agora. Olha nos meus olhos aqui. Isso aqui sou eu que estou dizendo, não está no texto. Pedro, olhe bem para mim. Tu me amas? Quem sabe Pedro, como das outras formas, e isso aqui está no texto, das outras vezes, respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele ali reafirma pela terceira vez que ele amava Pedro e que ele apacentasse as ovelhas do Senhor. Então, veja que por 3 vezes Pedro havia negado, e pela terceira vez também o Senhor ali o restaurou, o colocou, o restituiu, porque ele estava destituído, e ele restituiu a Pedro do seu pecado, e ali o restaurou, e Pedro foi a bênção que a gente sabe que Pedro foi. Então, por vezes na nossa vida, amados, também é assim. Nós somos homens falhos, faltosos, que precisamos entender que Deus quer nos restaurar, que Deus, apesar das nossas falhas e dos nossos pecados, Deus deseja nos restaurar. Aqui eu vou dar um breve testemunho de algo que aconteceu comigo. Quando eu me converti, eu não dei muito trabalho ao Senhor, mas eu sempre fui alguém que sempre gostei de, não vou dizer que ser mentiroso, a gente quer pegar leve com a gente mesmo, né, gente? Mas eu sempre gostei de inventar muita história, muita lorota, muito papo furado. E nesse sentido, o Espírito Santo de Deus me pegou muitas vezes de calça curta, muitas vezes. E aí, algum tempo o Senhor foi e conseguiu remover esse vício que o mundo deixa na gente, e aí conseguiu remover de mim isso. E eu fiquei muito feliz, porque o ser humano sempre se gaba de coisas que ele não fez, né? Esse muitas das vezes era eu. Quem sabe também alguém pode se identificar com isso. Mas sabe o que foi pior que aconteceu nesse sentido? Foi que tempos depois de eu já ter sido restaurado por Deus nesta área da minha vida, eu me vi caído ou caindo de novo nisso. E o pior, que são áreas da nossa vida que a gente acha que já está completamente curado, sarado. O que aconteceu de pior foi, além de eu ter, vou falar assim desta forma e não me envergonho, além de ter mentido, eu ainda segurei a mentira e ainda potencializei a mentira. Ou seja, eu menti, eu fui descoberto, mas mesmo assim segurei a mentira, e ainda no final das contas ainda coloquei mais mentira em cima. Quando eu me vi nessa situação, há um tempo atrás, eu fiquei pensando comigo mesmo: como é que pode? Eu pensando que já estava sarado, liberto dessas coisas, né? E eu me encontro dessa forma novamente. E aí, novamente, o Senhor, o Espírito Santo de Deus veio para mim e me colocou numa situação, principalmente me colocando, um dos textos que conseguiu me tratar bastante foi Provérbios, capítulo de número 28, a partir do versículo de número 14, se eu não me engano. Vou dar uma conferida aqui. O texto está em Provérbios 28, 13, também muito conhecido nosso, onde diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará
misericórdia. Então veja, quantas coisas nós podemos aprender aqui. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e precisamos o mais breve possível sermos restaurados dos nossos pecados. Estou falando aqui não somente para a gente que está procurando conhecer a Deus agora, mas falando também para a gente, para um povo que também já conheceu ao Senhor, mas às vezes é pego com a calça curta, né? Como diz o ditado. Às vezes também é surpreendido em alguns pecados que já havíamos abandonados. E nós precisamos sempre estar vigilantes com relação não somente ao mundo e ao diabo, mas com relação a nós mesmos, porque nós somos por vezes sabotadores e sabotamos o plano de Deus na nossa vida. Por vezes nós mesmos é que nos desaprovamos e nos desabonamos diante dos testes e das provas. Deus nos coloca diante destas situações para que nós vejamos e possamos ver que a glória é de Deus e nunca nossa, o poder é de Deus e nunca nosso. Então nós precisamos estar sempre rendidos diante da cruz do Calvário. Diante do Senhor não há questionamento, há uma única coisa a se fazer, é se arrepender dos seus pecados, não encobri-los e permitir que o Espírito Santo de Deus sempre traga a restauração sobre a nossa vida. Esta é a mensagem que eu quero trazer para você. Sempre que pecar, nunca fique relativizando o pecado. O que é relativizar o pecado? Eu pequei por causa de fulano, eu pequei por causa de Beltrano. Não, foi Beltrano que me colocou uma pedra e eu tropecei nela. Ninguém tropeça, irmãos, em algo porque quer. O pecado, justamente na vida da gente, é como uma topada. Você não programa, isso acontece, é uma falha nossa. Mas nós precisamos entender que todas as vezes que pecarmos, sejamos como o rei Davi, que nos dá uma excelente lição. Porque que ele foi um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era um homem que ele conseguiu derrotar o leão. Ele conseguiu rasgar o urso no meio, como diz a palavra de Deus. Ele derrotou o gigante, mas também na hora que foi para que ele derrotasse o seu próprio eu, quando ele pecou contra Betseba e depois matando o marido desta própria, ele mesmo depois, quando foi revelado e descoberto o seu pecado, através do profeta Natã, ele não ficou relativizando, dizendo, Deus, eu pequei porque eu estava no terraço e aquela mulher estava lá se exibindo para mim. Não, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, ele se humilhou diante de Deus, ele passou dias ali com a cara no pó. Depois que ele pecou, depois que ele falhou, e inclusive quando a criança nasceu e ficou doente antes de morrer, a Bíblia diz que ele se humilhou também diante de Deus para que a criança pudesse ser restaurada, e é por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Matar o leão e o urso, gente, é fácil. Eu quero ver você matar a sua carne velha, é colocar a carne velha no lugar dela, é fazer com que a carne velha... É por isso que as palavras do Mestre, do Senhor Jesus, casam muito bem aqui. Ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O negócio não é somente pegar a cruz e segui-lo, é negar a si mesmo, é dizer, Deus, eu não posso por mim mesmo, eu não confio em mim mesmo, Senhor. Eu não confio na minha própria força, eu não confio no meu próprio poder, eu confio em Ti. Diante do exposto, diante da palavra colocada, vamos orar e colocar isso diante do Senhor. Paizinho querido, amado e santo, nós queremos Te louvar mais uma vez pelo privilégio de podermos estar falando da Tua palavra, crendo na Tua palavra, ouvindo a Tua palavra e entendendo, ó Deus amado, que ela traz restauração para cada um de nós. Se alguém pecou, se arrependa, caia aos pés do Senhor e Ele tem a restauração, porque todos pecamos e carecemos da Tua glória, todos fomos destituídos da Tua glória e carecemos de nos arrepender diante de Ti, que tem o bálsamo que a gente precisa, que tem a restauração que nós precisamos. Ele, depois que nós caímos, não chegará para pisar no nosso pescoço e nem acabar conosco. Pelo contrário, se alguém se arrepender, Ele colocará de pé, Ele restaurará a sua posição, assim como o Senhor fez com Pedro. Então faz, ó Deus amado, não somente com Pedro, faz com cada
cada um de nós. Seja glorificado no dia de hoje, abençoe a cada um dos meus irmãos que estão ouvindo esta mensagem, esta palavra, para a glória e para o louvor do teu santo e precioso nome. No nome bendito de Jesus te agradecemos. Amém e amém. E graças a Deus. Amados, quero agradecer mais uma vez a oportunidade e o privilégio de estarmos juntos através desta mensagem, desta palavra. Deus abençoe a sua vida e até uma próxima oportunidade, querendo Deus.